Deixa o pau torar, porque de qualquer jeito o povo vai falar. Estamos aqui no estúdio do Última Hora com um convidado especial, Rodrigo de Freitas, esse grande palestrante, esse grande articulista político. Nós vamos falar hoje sobre eleições na região mais quente do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Vambora. Vamos falar sobre os resultados das eleições, que parece que por lá tudo já acabou depois de batido o martelo em São João do Meriti. Tudo definido. Vamos começar por Caxias. Venceu com 54% dos votos Netinho Reis, mantendo a hegemonia da família Reis. Ele que é sobrinho do atual prefeito Wilson Reis e do ex-prefeito Washington Reis e dos irmãos também, que um é deputado federal, um deputado estadual, formando o clã Reis no estado do Rio de Janeiro. Um secretário, um prefeito, 2 deputados, fora o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que concentrou sua estratégia eleitoral no público evangélico. Zito, que começou em primeiro lugar, ele tem essa característica, né, de sempre começar nas últimas eleições em primeiro lugar na pesquisa, e como vai fluindo, parece que falta para ele um pouco de base, um pouco de candidatos a vereador e um pouco, talvez, de estrutura, né, financeira, né? Fala um pouco para gente como foi essa campanha lá em Caxias. Primeiro, agradecer sempre a oportunidade do Jornal Última Hora. Em Caxias, para quem é da região, quem é da Baixada, toda vez quando vai se aproximando o período eleitoral, que começam as especulações, o nome do ex-prefeito José Camilo dos Santos Zito sempre aparece em primeiro lugar nas pesquisas, porque as pesquisas são feitas de forma espontânea, não dão o nome de nenhum candidato. Então, como ele já foi prefeito 3 vezes da cidade, é uma figura muito conhecida, ele sempre... Muito querido, né? Muito querido, porque apesar da idade, ele continua tem voto pra caramba. Também, então ele sempre desponta nas primeiras colocações durante esse período pré-eleitoral. Quando chega o período de campanha, onde as composições vão surgindo, né? As coligações vão sendo feitas, o ex-prefeito Zito, ele acaba não tendo uma quantidade boa de candidatos a vereador, e isso atrapalha um pouco ele. Já ao contrário, que vem acontecendo com o clã da família Reis. Força de agregado Reis, né? 16 partidos estavam com ele, né? Tinham 16 partidos, mais de 60% dos candidatos a vereadores estavam com ele, 27 dos vereadores de mandato dos 29 também faziam parte da coligação, fora todos os deputados estaduais e federais eleitos na cidade de Duque de Caxias, faziam parte do mesmo palanque. Então isso tudo foi um aglomerado de situações que fez com que a família continuasse essa hegemonia e que ganhasse aí mais 4 anos à frente do Poder Executivo da cidade. Agora vamos para Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que também teve um resultado surpreendente. Começou assim lá, né? Jacaré contando vantagem. Começou bem nas pesquisas, a pesquisa que estava na frente. E na reta final não aguentou o tranco da máquina do Rogério, junto com o Luizinho, junto com o Filipinho e demais. Aconteceu algo parecido com Caxias, né? A máquina realmente funcionou na reta final e deixou o Jacaré de volta da onde nunca saiu, que é a vida de empresário, a vida de... Não colou o discurso e o povo preferiu, com 74% dos votos, eleger Dudu Reira, o presidente da Câmara de Nova Iguaçu. Como que você vê essa campanha aí? O PT também não foi bem com o Toninho, apesar do apoio do Lindbergh, que já foi prefeito da cidade. O ex-prefeito também não foi bem, o Gama. Em Nova Iguaçu foi parecido, o cenário foi parecido com o de Caxias. Havia um candidato
escolhido pelo atual prefeito, o Rogério Lisboa. Ele conseguiu trazer todos os deputados também da cidade, fizeram parte da mesma coligação, conseguiu reunir também a maior quantidade de partidos, ele tinha a maior coligação também, e prevaleceu, né, o poder da máquina. O prefeito Rogério Lisboa, que já tinha uma aprovação muito... Ele era um prefeito bem avaliado e acabou provando isso nas urnas, né? A população aprovou mais uma vez o trabalho que tem sido feito por enquanto ainda, o atual prefeito Rogério Lisboa, e com a força, né? Com a força da coligação, dos partidos, da quantidade de candidatos a vereadores. Isso tudo se uniu e conseguiu dar o Dudu Reina esse mandato de prefeito. Você acha que o resultado poderia ser diferente se essa crise aí na saúde, ligado aí ao nome do deputado Luizinho, tivesse ocorrido durante a eleição? Você acha que o resultado poderia ser diferente? Sim, acredito que principalmente por conta da mídia, né? A mídia iria bater muito em cima disso, porque o doutor Luizinho, ele é muito próximo ao governador Cláudio Castro, e o governador Cláudio Castro é do partido do Bolsonaro, então a gente vê muito isso. Partidos que têm algum tipo de ligação com o ex-presidente, eles acabam sendo alvo das principais televisões do país. Haja visto que em São João de Meriti foi a mesma coisa. Mas o caso foi grave. O caso não tem como esconder a contaminação de pessoas com HIV. Mas vamos lá. São João do Meriti, aconteceu algo diferente. A máquina política não funcionou lá. Nós cobrimos o evento de lançamento da candidatura do Valdeci e do Léo e do Léo também. Mas o do Valdeci, o lançamento da candidatura do Valdeci estava muito mais oponente, muito mais quadros políticos, prefeitos, deputados. Parece que lá teve uma reviravolta com o Léo Vieira. Você acha que o que ocorreu lá que a máquina não funcionou como ocorreu em Caxias e Nova Iguaçu? Eu acho que ali a estratégia e o principal cabo eleitoral do Valdeci da Saúde, que é o atual prefeito, o Dr. João, a estratégia do Dr. João como político, na minha opinião, foi completamente equivocada. O Dr. João, ele fechou unidades de saúde, enquanto municípios vizinhos estavam abrindo novas unidades. Caxias, por exemplo, municipalizou o Adão Pereira Nunes e reformou ele com ele aberto. E o prefeito Dr. João, ele teve uma estratégia de fechar as unidades para poder reformá-las. E não conseguiu entregar a população antes do período eleitoral. Fora essa situação toda que o Valdeci passou aí, com a Globo na cola dele. Então, eu acho que foi determinante para que a vitória do Léo Vieira tenha sido no primeiro turno. Eu não estou dizendo que o Léo Vieira não venceria, mas determinou a vitória no primeiro turno, todas essas situações. Não, e houve um fato atípico que foi a declaração do segundo turno, e logo depois de alguns dias a Justiça Eleitoral reconheceu a vitória no primeiro turno, e o Valdeci, num ato nobre, sim, abriu mão de fazer recurso eleitoral e reconheceu também a vitória do Léo Vieira, que foi muito combatido, inclusive pelo ex-prefeito Sandro Matos, né, que abriu... Foi as redes sociais, redes sociais, abriu lá a caixa de ferramenta, né, distribuiu... E ficou comprovado também que esse discurso que na última eleição deu certo, que é o discurso da violência, de combater as milícias, nessa eleição parece que não firmou, porque o candidato do Sandro Matos só bateu nessa questão. Teve o caso também em Caxias, que o terceiro colocado, o vice do Celso Marcelo Dalva, Dino, entrou com caveirão e tudo. Ficou uma eleição. Eu já vi o uso da máquina para um monte de coisa, mas para entrar em comunidade com caveirão foi a primeira vez. Mas só no Rio de Janeiro mesmo. Mas tem dessas coisas, né? O deputado estadual Marcelo Dino, antes de deputado, ele é policial militar e ele deve ter entrado aí com algum requerimento, pediu a utilização aí da escolta para poder fazer lá o uso do carro de som próximo a alguma comunidade que ele não tinha
Vamos em frente. Acesso. Vamos em frente, porque o tempo é curto. Vamos fazer uma análise rápida. PP, 3 prefeituras. União, 2. União do Bacelar, 2. PL, 2. PT, 2. PT foi bem na Baixada. Reelegeu, já entrando Chaperi, aqui, né? Já entrando aqui, reelegeu a Fernanda Ultiveiros, que ela fez justamente isso que você falou aí. Abriu clínica ao invés de fechar. Isso Abriu. aí. Então ela foi eleita aí com a margem pequena, menor. Mas é uma cidade que não tem, tem segundo turno. Com 39%. Eleita em Japeri, Fernanda Ultiveiros, médica, doutora. Sempre colocando a saúde em primeiro lugar. E Paracambi. O deputado estadual... Que mostrou a força do André Siciliano, a força de conciliação do André, que está de parabéns, porque ele enfrentou nada mais, nada menos que um secretário de Estado, que é um deputado federal e que é a prefeita no exercício do mandato. Então, deputado parabéns, federal e a cunhada, né? O cunhado, né? O deputado... O Andrezinho Siciliano, que é novo na política, recém-eleito deputado estadual, acachapou com o resultado de 64,11% de dano à prefeitura ao PT, que geralmente no interior assim o PT costuma não se dar bem, a não ser... Mas lá o Siciliano já foi prefeito, né, da cidade lá. É um PT mais light, não é? Mais conciliador, como você falou. Eu queria ressaltar aqui que, na minha opinião, eu até vi com surpresa a vitória do atual prefeito de Queimadas. O Glauco Kaiser, ele venceu o ex-prefeito Max Lemos, que foi prefeito 2 vezes, na reeleição. É uma das eleições mais disputadas da Baixada. Uma das mais disputadas. Ele, o Max Lemos, quando ele veio à reeleição, ele foi reeleito com, se eu não me engano, 93%, 94% na época. Muito bem avaliado. Conseguiu fazer o sucessor dele e de lá para cá ele vem obtendo só derrotas nas urnas. Tentou na última eleição contra o Rogério Lisboa, em Nova Iguaçu. Voltou agora candidato e também foi derrotado aí. Mas foi secretário de obra do Cláudio Castro e se elegeu deputado federal, tem seu mandato a cumprir, a sua missão a cumprir ainda com o povo de Queimados, apesar de não ter sido eleito no executivo e o povo ter reconhecido o trabalho do Glauco Kaiser com eleição apertada de 49,13%. E aí, vamos agora para Nilópolis. Beija-Flor de Nilópolis, a máquina funcionou, 56% Abraãozinho. Qual a sua visão aí? Na questão ali de Nilópolis, ela tem uma particularidade, né? Uma família que já administra a cidade há muito tempo, independente se tem a máquina ou não, se o gestor da cidade não apresentar resultado, não ter entrega à população, a população ela tem o voto como arma para se defender. E como ele se reelegeu agora com 56%, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho e conseguiu impor com a força da máquina e se reeleger. Mesquita, o Maroto, 75% dos votos. E Magé Cosolino, 88% dos votos, 88,74%, acachapante a vitória dos dois municípios da Baixada Fluminense. Um é reeleição e o outro é indicação do sucessor. Em Mesquita, o Miranda, Renato Miranda é o deputado, como é que é o nome do prefeito? Jorge Miranda, desculpa. O Jorge Miranda é um prefeito muito bem avaliado. Ele que veio da iniciativa privada, ele conseguiu impor uma gestão diferenciada, valorizando ali os empreendedores locais, trazendo novidades. Muitos municípios vizinhos vão até Mesquita procurar lá, saber o que está sendo feito. E tá aí, foi a prova disso que o trabalho do Jorge Miranda foi tão bem feito que ele conseguiu eleger o seu sucessor com uma expressiva votação. E a família Cosolino mostrando mais uma vez a força
que tem em Magé, né? Mas foi o que eu falei, se não tiver trabalho, a população ela Da tem... mesma forma, a máquina funcionou em Guapimirim, que tivemos uma vitória cachapante da Marina Rocha, que tem uma característica de vir sempre por partidos pequenos, né? Primeira vez foi eleita pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, e agora pelo Agir. Cachapante não teve muita concorrência, realmente foi vereadora, secretária municipal, deputada estadual e reeleita prefeita Marina Rocha de Guapimirim. E aí outro caso bacana também de se avaliar é o Dr. Rubão, em Itaguaí, a cidade que teve mais candidatos praticamente ali da região, teve uns 5 ou 6 candidatos, todos fortes, e o Rubão se deu bem aí com 39% dos votos, reeleito sob júdice, porque a legislação fala que não pode ter 3 mandatos, e aí há uma interpretação aí de que, como ele era vereador e assumiu... um mandato tampão, né? Ele quis colocar assim. E a outra interpretação que não pode, porque houve o uso da máquina... Mas na tua opinião, ele tá indo pro 3º mandato? Na minha ou 6 opinião, meses não conta? Ele foi prefeito durante 6 meses. Na minha opinião pessoal... Jurídica. Não pode, porque houve, querendo ou não, o uso da máquina para a primeira eleição dele. Ele pode, apesar dele ter ficado 6 meses só como prefeito, né? Prefeito. Mas foi empossado. Agora, você sabe que cabeça de juiz e bunda de neném pode se esperar tudo, né? Existem brechas nas leis. Então vamos para finalizar. Para finalizar, vamos falar da cidade também. Falar das duas últimas cidades que faltam falar, que é Seropédica e Belfor Roxo. Hoje a máquina não funcionou, onde a indicação não funcionou. Eu posso te dizer que eu fiquei surpreso da vitória do Márcio Canela, não surpreso dele ter vencido, mas de ter vencido no primeiro turno, porque eu sou do município vizinho, sou do Duque de Caxias, e para quem conheceu o Belfor Roxo antes da gestão do Vaguinho, vê que realmente houve uma transformação. Mas como o candidato opositor era o atual vice-prefeito, né, que rompeu, a gente pode ver que realmente o Canela foi um cara que conseguiu fazer com que o Vaguinho tivesse sido eleito e ter sido reeleito. Eu acho ele que foi um vice de respeito. O problema ali é que ele não conseguiu transferir os votos dele para o Matheus Vaguinho, que foi uma união que deu certo. Tanto a Daniela do Vaguinho como o Márcio Canela, um foi o mais votado deputado estadual e o outro mais votado deputado federal, e os dois resolveram um ficar com o Bolsonaro, o outro com o Lula, e colocou Belfor Roxo no mapa do Brasil, né, cara? Porque antes ninguém falava em Belfor Roxo, hoje todo mundo do Brasil conhece Belfor Roxo. O presidente esteve lá várias vezes, né? O presidente esteve lá, o Bolsonaro esteve lá também. E, para finalizar, Seropédica, que ganhou o professor Lucas. Talvez seja a influência da Universidade Federal lá, por ter uma Universidade Federal lá, o FRRJ. Ele era vereador, né? Eu não tenho muita informação sobre o professor, mas ganhou a máquina. Ganhou da máquina, então. Ganhou da máquina. Foi aquilo que eu falei, né? A população ela tem a arma na mão para se defender. Então, se não apresentou um bom trabalho, não foi bem avaliado, passa a vez para outro e... Numa avaliação geral, então, a região mais importante do Rio de Janeiro, economicamente e demograficamente... O que ficou muito em evidência é que as cidades com mais de 200 mil eleitores que tinham capacidade para ter segundo turno, nenhuma teve. Então, acho que é a primeira vez que na Baixada que acontece isso, não ter segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, parabéns a todos os ganhadores, parabéns também a todos os derrotados que fizeram o seu papel de participar democraticamente das eleições. E deixa o pau torar, porque de qualquer jeito o povo vai falar. Deixa a sua opinião.